Hoje, a gente analisa uma declaração do presidente Lula que gerou bastante polêmica. A de que é preciso regular tudo o que é digital. Mas seria uma medida para garantir a segurança ou, como sugere uma teoria, uma tentativa de controlar a narrativa? Vamos mergulhar nos argumentos por trás dessa visão. A frase central é exatamente essa. A gente tem que regular tudo que for digital. Essa afirmação do presidente Lula, ela é o ponto de partida de toda a nossa análise. E olha, para não perder outras explicações como esta, vale a pena se inscrever no nosso canal, porque a justificativa oficial para essa regulação é uma, mas a fonte que baseia este material oferece uma perspectiva, digamos, bem diferente. A tese central dessa análise é que o chamado à regulação vai muito além da segurança nacional. Na verdade, seria uma reação bem direta à perda de influência política no ambiente online. No fundo, a briga seria pelo controle da narrativa. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no que estaria por trás dessa proposta. De um lado, a gente tem a justificativa oficial, e do outro, a motivação que estaria oculta, pelo menos segundo a nossa fonte. De um lado, o discurso oficial é sobre proteger a soberania do país contra o que chamam de intromissões estrangeiras. Do outro, a análise da fonte aponta que essa seria uma tática clássica, sabe? Usar uma ameaça externa para justificar medidas de controle interno, bem na hora que um governo sente que está perdendo o apoio popular. Mas por que o governo sentiria que está perdendo essa batalha online? Bom, segundo esta análise, a internet mudou completamente as regras do jogo. Ela tende a favorecer argumentos mais detalhados em vez de frases de efeito, um campo onde a oposição estaria ganhando espaço. E como as tentativas anteriores de regulação não teriam dado o resultado político esperado, a única saída seria intensificar o controle. Para a gente entender como chegamos até aqui, a análise nos convida a voltar um pouco no tempo e a explorar um conceito-chave que teria sido quebrado pela internet, o tal do consenso social. E o que era este tal de consenso social? Bom, segundo essa perspectiva, era uma época em que a mídia tradicional, jornais, TV, meio que moldava uma percepção de opinião pública quase unânime. Nesse cenário, visões políticas mais à direita ou conservadoras eram sempre mostradas como minoritárias, fazendo com que as pessoas que pensavam assim se sentissem isoladas. Só que a internet provocou uma reviravolta. Antes, quem pensava diferente muitas vezes se sentia uma minoria, bem isolada. Com as redes sociais, com os grupos online, essas pessoas começaram a se conectar e descobriram que não estavam sozinhas. E foi exatamente essa percepção que, segundo a análise, quebrou o antigo consenso e redefiniu o jogo político. A fonte argumenta que a verdadeira mudança de opinião ela não acontece por causa de campanhas de hashtag que são vistas como algo mais superficial. A mudança real acontece nas conversas privadas, entre amigos, família, em grupos de confiança. E é justamente nesse espaço que o governo não consegue entrar, não consegue controlar. E isso nos leva a uma previsão, no mínimo preocupante, feita na análise. O que acontece quando essa primeira rodada de regulação não entrega o resultado que se esperava? Eles vão achar que é porque a gente não censurou o suficiente. Essa citação resume bem a teoria de um ciclo vicioso. Quando as medidas de controle falham politicamente, a resposta não é repensar a estratégia, mas sim dobrar a aposta na censura. Esse processo todo é descrito como uma ladeira escorregadia. Funciona assim. Primeiro, uma lei é aprovada. Ela não muda o cenário político como se esperava. Aí, em vez de reavaliar, a pressão só aumenta por mais controle, mais censura, num ciclo que vai se intensificando cada vez mais. E para onde essa escalada toda pode levar? A análise aponta para alguns exemplos internacionais. Cita a Rússia, que estaria bloqueando VPNs e até implementando aplicativos de mensagem estatais para monitorar as conversas. E, claro, a China é mencionada como caso extremo de controle total da informação online. E finalmente a gente chega ao dilema central e ao que a análise aponta como o verdadeiro custo e o objetivo final de todo esse movimento regulatório. E aqui a análise destaca um ponto que é crucial. Mesmo que as leis não consigam mudar o cenário político, elas criam enormes problemas práticos. É citado o exemplo da chamada Lei Felca, uma regulação sobre apostas online que, segundo os críticos, gerou mais confusão e custos para empresas e usuários do que soluções de verdade. E aqui está a conclusão da fonte. Todo esse discurso sobre desinformação seria, na verdade, uma desculpa para um objetivo muito maior. O que se busca não seria a verdade, mas sim o poder de privilegiar a narrativa do governo e, ao mesmo tempo, silenciar as vozes críticas. A análise que a gente viu hoje nos deixa com uma pergunta fundamental para a nossa era digital.
Afinal, onde termina a regulação necessária para proteger a sociedade e onde começa a censura que controla o que podemos dizer e ouvir? A linha entre os dois parece cada vez mais tênue.